propósito de seguir de mãos dadas com você. Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Conexo. E o nosso objetivo é conectar pessoas. O tema do podcast de hoje pode ser empreendedorismo, pode ser comunicação, pode ser crescimento exponencial, pode ser um plano estratégico, enfim, tem vários temas que a gente vai abordar nesse podcast, porque a convidada, a gente, é sensacional. Eu estou aqui com a Carol Costa, ela que é empresária, mentora, gestora de pessoas, gestora de empresários, trabalha com consultoria estratégica, então vamos falar muita coisa aqui. Carol, muito obrigado por estar aqui no nosso podcast, conversando com a gente, somando com a gente aqui com o nosso projeto. Que legal, Ismael, estou muito feliz de estar aqui e gratidão pelo convite. Que legal, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Carol, eu estava olhando seu Instagram e eu falei, gente, que maravilha, por quê? O teu engajamento com o público, as pessoas que te seguem, o formato que você trata assuntos difíceis, tão leve. Eu falei, gente, eu preciso entender o que tem nessa mente brilhante aí para poder pegar um assunto difícil, às vezes, de tratar e tratar com leveza. Então, Carol, como que nasce a ideia de empreender na sua vida primeiramente? Show de bola, excelente pergunta. Você sabe que eu venho de uma família empreendedora, muito trabalhadora. Meus pais tiveram comércio em toda a minha infância. E eu lembro que ali com 8 anos de idade eu abri minha primeira empresa, né? Clandestina e ilegal. Você já vai entender, clandestina e ilegal. Eu tenho um irmão, uma idade muito parecida com a minha. E ele ia soltar pipa e eu não podia ir. E a minha mãe ficava, não pode, o campinho tem só menino, você é menina, não vai. E o meu irmão ia e voltava sem a pipa dele. Ele ia e voltava, porque os meninos têm cerol, cortavam e tal. Eu falei, mas o que é esse cerol, né? Eu falei, é caco de vidro, cola ali na linha e nós começamos o nosso primeiro empreendimento. Eu comprei lá no armarinho a linha, quebrei umas lâmpadas lá de casa com cola e fiz cerol, entreguei pro meu irmão. E quando ele foi pro campinho soltar a pipa, e ele voltou com mais 2 pessoas, a gente também quer. E ele começou o primeiro empreendimento, voltou com um cliente. E eu lembro que eu sempre falo assim, nossa, que Deus me abençoe, que ninguém tenha se ferido, né, com isso, porque na inocência da criança, né, não tinha isso. Né? Que legal, eu preciso, de alguma forma, empreender. E o meu irmão, a gente empreendeu ali juntos, ele era o meu principal vendedor, né, e eu fazia o fornecimento ali do cerol para ele. Mas essa veia empreendedora sempre teve muito ao nosso redor por conta do comércio. Os meus pais tiveram muitos altos e baixos, então teve um momento de muita venda na bar, lanchonete e distribuidora de doces. E teve momentos de baixa, até que teve um momento que houve uma baixa mesmo, né? Que a minha mãe sempre trabalhou com vendas, vendia terreno de cemitério. Então, até hoje ela brinca com a gente, não, vender no ar-condicionado é muito fácil, quero ver você vender ter cemitério porta a porta e tal. Não é excelente vendedora. Não, essa profissão eu acho assim fantástico, porque assim, eu tenho amigos que trabalham ainda no cemitério vertical. Eu falo, gente, você vender um carro, você vender algo, uma viagem, né? Uma viagem, um treinamento, assim, já é difícil, porque assim, hoje está muito competitivo. Sim. Então, você tem que ter técnica, a gente vai entrar nesse caminho, na sequência. Mas você tem que ter a neurociência, tem que ter o treinamento, a inteligência emocional, tudo isso aplicado. Mas, gente, você vai vender o que para a pessoa? O fim? Sim. E aí, mas daí eu explicando para o meu amigo, né? Eu falei, mas você vende o fim para a pessoa? Ele falou, claro que não. Eu vendo o preparo, eu vendo a segurança, isso. Eu vendo o cuidado para a pessoa ali, que naquele momento pode não ser você, pode ser uma outra pessoa que vai precisar. E se for você vai deixar a tua família já está com a dor da tua perca, né? E ainda vai estar desatendida ainda, naquele momento de ter que comprar tudo mais caro, porque você não se preparou. Falei, cara, eu vou precisar de um plano. Eu quero comprar. Me vendeu, né? Eu quero comprar outro que assina. Vou precisar de um negócio desse. E assim, realmente,
Excelente vendedor, então, o teu amigo. Parabéns para ele. Ele levantou a necessidade. Sim, ele levantou a necessidade em mim. Tanto que daí depois eu falei, eu vou ter que comprar isso, depois vou comprar um seguro de vida, enfim. Porque assim, a gente não se prepara para o que pode acontecer. Sim. Eu vou estar bem amanhã, mas e se você não tiver? Você sabe, Ismael, que uma coisa que me fez entrar nessa carreira de treinadora, mentora, né, tô fazendo um corte enorme aí, é entender que o empresário não preparado, que o que falta é preparo. Então, assim como uma família se prepara para um momento que vai chegar para todos nós, o empresário não se prepara. E aí, quando vem, por exemplo, um ano, como o ano que vem, 11 feriados, Copa do Mundo, eleição, reforma tributária, e ele não se prepara, o baque é muito grande. Eu ainda recebo alguns clientes, né, que me dizem assim, Carol, puxa vida, esse 13º. Eu falei, puxa, tem 13º todo ano. É um preparo para o 13º. Eu não vou reclamar do 13º, ele está ali, ele está todo ano, você decidiu empreender, precisa de preparo. Então, o que quebra a grande maioria das empresas no Brasil não é uma falta de um excelente produto, a falta de um excelente serviço, a falta de um excelente time. O que quebra uma empresa é a falta de gestão. E a gestão inclui planejamento, inclui preparo, inclui olhar para coisas que são desafiadoras de olhar, né? Aquilo que é desconfortável, e ainda assim seguir em frente. Né? Então, assim como o preparar-se para o derradeiro dia, né? Que todos nós vamos, não sabemos quando, é preparar também a sua empresa para tempos difíceis. E quanto mais preparado para tempos difíceis, quando eles chegarem, mais sólida a empresa fica. Né? Nessas oscilações, aquele que se prepara melhor vence. Né? Não é garantia de vitória, mas vence mais. E quando a gente vai continuar nesse assunto, porque eu achei muito interessante quando você fala do preparo. Como que você lida com essas dificuldades? Porque, por exemplo, você vai encontrar empresários de ramos distintos. Sim. E normalmente com a mesma sequência. Olha, a crise do Covid. Gente, foi um problemão. Sim. Aconteceu, levou muita gente, né? Foi um problema. Mas teve empresas que cresceram. E não só empresas de saúde. Teve empresas que cresceram nesse momento. Por quê? Porque estavam preparadas? Na tua visão? Vamos lá. Você sabe que a minha raiz maior é que eu sou bem nerd. Eu gosto de estudar. Sempre gostei de estudar. E isso, com o passar dos anos, no começo não era tão legal assim, né? Porque ser nerd hoje talvez é diferente de quando eu estudava lá atrás na escola, mas me trouxe muitos benefícios. Então, quando estourou a pandemia, em 2020, eu dei muitas aulas online, muitas aulas. Eu entrava às 7 da manhã atendendo os meus clientes, ia até 11 da noite, fazia live. Você certamente lembra desse período, Sim. Muita coisa online, né? E em uma das aulas para os meus clientes, porque o meu objetivo era ninguém fecha, né? Nenhum dos meus clientes vai quebrar. Então, nós vamos cuidar deles, a gente vai dar suporte, vamos entender meios, fomento. Então, a gente conseguiu fazer uma força-tarefa ali, eu e meu time, e nenhum dos nossos clientes fechou as portas na pandemia. Então, foi uma vitória muito legal para nós, né? Na época. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a estudar tempos de crise, porque eu estava com tempo em casa, né? Então, tinha lá live desde manhãzinho cedo, aula, mas eu estava em casa no final de semana, no dia de semana. Então, eu comecei a estudar períodos de crise. Quando que as empresas quebram, quando que as empresas prosperam. E em todos os momentos de crise, vamos pegar a pandemia, a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Vamos pegar momentos aqui no Brasil, o 2008, né, para os Estados Unidos, que atingiu o mundo todo. Então, todos os momentos de crise, 1929, todos os momentos de crise, nós tivemos aqueles que quebraram e aqueles que prosperaram. Tá? E não necessariamente, é claro que existem alguns elementos, não quero generalizar aqui, tá? Existem alguns mercados, alguns elementos emocionais, financeiros, estruturais, que fazem com que a pessoa, ou a empresa quebre. Que a pessoa, o empresário, o empreendedor, quando ele cuida dele, né, por isso que mentalidade é tão importante, a empresa pode quebrar, ele não quebrando, ele consegue abrir uma nova empresa, ele consegue prosperar, ir à frente em outros mercados e tal. Então, fazendo esse estudo, eu fiz uma linha do tempo econômica e apresentei para os meus clientes na época. Em todos os momentos, todas as crises, foram grandes momentos de transferência de riqueza. Caraca, que legal. De transferência de riqueza. Só que aí vem algo duro, mas que tem tudo a ver com o que a gente está conversando. A riqueza sai da mão do despreparado e ela vai para a mão do preparado. E aí eu vi isso, para talvez quem está ouvindo a gente aqui, que
que quebrou na pandemia, que a empresa não conseguiu resistir, ou que teve um grande aperto, ou que, enfim, eu não estou falando aqui nem da parte da saúde, das perdas de pessoas, que foi assim, muito impactante. Falando empresarialmente falando. Mas a riqueza, ela sai da mão do despreparado para a mão do preparado. Existem casos de sorte? Claro que existem casos de sorte. Um cliente nosso na pandemia, que ele tinha acabado de entrar para o mercado de álcool em gel, em janeiro. A pandemia estourou, em janeiro não, outubro. A pandemia estourou em março. Ele não tinha as informações lá da China. Quando a pandemia estourou, ele tinha estoque, tinha um barracão de álcool em gel. Foi uma sorte? Claro que foi. Né? Uma sorte. Existe sorte no empreendedorismo? Eu acredito que sim. Tá? Existem algumas favorabilidades, né? Algo que favorece aí. Mas quando a gente fala de transferência de riqueza, nesse estudo que eu fiz, sai da mão do despreparado, vai para a mão do preparado. Muito legal esse link que tu fez, né? De sair da mão do despreparado, vai para a mão do preparado, porque assim, hoje, e a gente vai linkar com... Eu vou voltar nesse tema, nesse gancho, Vamos lá. né? Do despreparado e do preparado. Mas eu quero voltar lá na Carol, que tinha 8 anos, Meu Deus. que empreendeu. E aí deu certo o empreendimento por um período. Depois eu fali essa primeira empresa. Faliu a primeira empresa. Porque eu não conversei com a vigilância sanitária, que era a irmã mais velha. E ela falou para minha mãe, porque os meus pais me disseram, vamos ver o que vai dar isso aí, né? Deixavam. Como empreendedores também, a minha irmã disse, não, chega, não aguento mais limpar essas colas, essa piazada aqui no quintal de casa, não batendo no portão de casa. E ali fechou, né, meu primeiro empreendimento. Mas eu costumo trazer de maneira bem humorada, Ismael, que eu carrego eles comigo até hoje, porque eu gastava tudo com sorvete, com paçoca. Eu trago comigo aqui nos meus pneuzinhos o lucro dessa operação. Que você aproveitou. Né? Aproveitei do lucro dessa operação. Mas ali foi uma experiência que, olhando para trás, é claro que eu só consigo hoje ter essa percepção porque eu olhei para trás, né? Ficou ali plantada a semente do empreendedorismo. Por quê? Eu comprava R$1 aquele carretel, dinheiro da época, não era real ainda. E eu vendia a 4 dinheiros da época. Então, como assim eu transformo 1 em 4? E o empreendedor, ele tem esse poder, ele transforma 1 em 4, em 20, em 50, em 100, em 1000. A partir de inteligência aplicada, a partir de vendas, a partir de entender o cliente. Então, aqui ficou essa sementinha. Vamos cortar essa cena? Quando eu tinha 16 anos, eu tive uma oportunidade muito grande, né? Eu acredito em Deus, então eu acredito que eu fui assim, escolhida por essa oportunidade. A minha irmã tinha ido morar nos Estados Unidos, minha irmã mais velha também, tinha ido morar nos Estados Unidos para trabalhar lá e aprender inglês. Ela aprendeu inglês 2 anos e meio depois, ela foi trabalhar como diarista, né? Então, a gente vem de uma família de uma origem humilde, muito trabalhadora, que sempre investiu em educação. Né? Quem teve a oportunidade de estudar mais fui eu, porque os meus irmãos, que são mais velhos, eles tiveram outras oportunidades, acabaram não indo até o fim das graduações, depois sim, né? Mas eu fui a primeira pessoa da minha família a me formar, até porque sempre fui mais nerd, mais estudiosa, mais quietinha. Então, nesse aspecto. Mas com 16, a minha irmã tinha voltado dos Estados Unidos, eu tinha 13. Eu fui bolsista da escola de inglês que ela adquiriu quando ela voltou de lá. E eu fui bolsista dos 13 aos 16. Quando eu tinha 16, um amigo dela que vendeu a primeira escola para ela, falou assim, olha, eu estou indo embora para o Canadá. E eu estou vendendo minha segunda escola, na região aqui metropolitana de Curitiba, em Araucária. Você topa? E aí minha irmã falou, puxa vida. Minha escola é em Colombo, por isso que eu conheço tanta gente lá em Colombo. A escola da minha irmã era em Colombo. Minha escola E em você Colombo, morava onde nessa eu morava em Curitiba. Em Curitiba. Colombo nos adotou. Então, depois eu posso até falar sobre essa história. Eu tenho um carinho muito grande pela cidade de Colombo, porque adotou a nossa família. Meus pais têm comércio lá hoje, têm restaurante. Então, realmente foi uma cidade que fez toda a diferença para a nossa vida familiar. Mas nós morávamos em Curitiba. A Grace comprou lá a unidade de Colombo. Recebeu oferta de Araucária. Meu sobrinho tinha acabado de nascer. Ela falou, não, um bebê novo com uma escola em Colombo não dá, não vai dar. E aí, com 16 anos, eu falei uma frase, eu lembro exatamente o dia, o horário, inclusive no meu livro que eu lanço ano que vem, eu conto essa história em detalhes, que eu falei, eu quero essa escola de Araucária. E ali com 16 começou, anos. Eu não sabia nada do que eu estava fazendo. Eu posso contar aqui todos os casos do que não fazer numa empresa. O que você acha que um adolescente de 16 anos, por mais maduro que seja esse adolescente, vai cometer erros, vai deslizar em muita coisa, mas ali eu agarrei essa oportunidade, tive todo o suporte, claro, da minha irmã, dos meus pais. Eu estava ainda no 3º ano do ensino médio, mas ali eu comecei a me desenvolver como empreendedora,
primeiro como professora de inglês, depois como empreendedora, depois como empresária. E aí eu fiquei nessa jornada por 15 anos, dos 16 aos 31. Então, dentro disso, sou muito grata à escola de inglês, sou muito grata a tudo que eu aprendi de cultura. Tive a oportunidade de viajar para fora do Brasil várias vezes, tive a oportunidade de ter uma agência de viagens. Então, ali começou a minha trajetória empreendedora. Tem vários cases, case de Black Friday, case de cliente que não acreditava porque eu tinha 16 anos. Como assim que alguém de 16 anos vai me ensinar? Case de clientes que me valorizaram muito na época, exatamente porque eu tinha 16 anos. Então, foi uma trajetória, porque eu fiquei 15 anos na escola de inglês. Estruturei um método de ensino, que é o método que hoje eu ensino para gestão empresarial. E em 2016, vai fazer 10 anos ano que vem, eu fiz a transição. Eu saí da escola de inglês, fiz uma venda muito tranquila, porque eu já tinha gestão à vista, gestão aberta. 2016 você vendeu a escola? 2016, Como fevereiro. é o nome da escola? FISC. FISC? Uhum. Em Araucária? Em Araucária. Eu costumo dizer que é FISC, não tem. Toda palestra que eu vou falar, olha, eu fui franqueada da rede FISC. Quer ver? Quem aqui que sabe quem é com a rede? FISC. Inglês e espanhol é FISC. Então, o Léo, hoje nós somos amigos, o Léo da Influx, que me conectou contigo, né? Eu lembro que, nossa, eu odiava a Influx. Hoje nós somos amigos, porque nós éramos concorrentes, ainda tinha aquela paixão de não pode, o inimigo e tal. Mas foi uma jornada e tanto dentro da escola de inglês. Aprendi a dar aula, aprendi a me comunicar. Aprendi a liderar. Eu lembro da escola sua de Araucária. Eu morei em Araucária de 2010 a 2018. Olha aí. Então, de 2010 a 2016, eu era proprietária. Fiz a venda para a Carla, que hoje é a atual proprietária. E foi uma venda muito tranquila. A Carla já trabalhava comigo há 12 anos. Dos 15 que eu fiquei na escola, ela trabalhava comigo há 12. E quando eu adquiri a escola lá atrás, né, quando nós adquirimos a escola lá atrás, ela já era aluna. Então, eu comprei também com ela, né? A gente brinca até hoje. Eu brinco até hoje. E então, ela deu essa continuidade lá para que eu pudesse fazer o que, na época, eu não sabia muito bem que seria potencial pleno, mas foi se encaminhando para isso, o treinamento de ajudar empresários a performarem melhor com as suas empresas, porque lá em 2016, 2015, 14, 15 e 16, eu já não precisava mais estar na escola, né? As minhas 3 gestoras, a Carla, fazia a coordenação pedagógica, a coordenadora administrativa e a coordenadora financeira tocavam a operação. E eu não precisava estar lá. Então, eu ia para dar uma aula no sábado e era isso. Então, com o tempo, eu comecei a ajudar alguns amigos empresários que estavam tendo dificuldade. E assim nasceu lá atrás, né, a Potencial Pleno, muito antes dela nascer de verdade. É legal, Carol, que a gente que é empresário, foi empreendedor, a gente entende que as coisas acontecem de uma forma diferente. Por exemplo, a empresa sua, Potencial Pleno, já existia. Já estava trabalhando, só não tinha o nome. Por exemplo, eu já estava lá, já saí da minha operação. Hoje, o que se ensina? As pessoas a sair da operação. Exatamente. Eu saí da minha operação primeiro. Eu fiz dar certo primeiro na minha empresa. Aí eu fui fazer, ajudar meus amigos. E ali você vai adquirindo experiência. Aí um amigo... Case de sucesso, né? Puxa, olha aqui, a Carol veio aqui, organizou o time comercial, que é uma veia muito comercial. A Carol veio aqui e me ajudou a organizar o time comercial. Mas será que ela não vem aqui também? E como eu estava com tempo, eu ia, né? A escola estava rodando bem, então eu acabei ajudando alguns empresários na época. E aí a gente começou a fazer pequenos eventos para empresários e seus times, e contratávamos palestrantes. Então, a gente organizava o evento, ia lá e contratava um palestrante. Até que um dos eventos que a gente fez, eu e a minha irmã, né, que é minha sócia, na época nós não éramos sócias e hoje na Escola de Negócios nós somos, nós fizemos um evento, eu lembro, na época, para umas 100 pessoas, mais ou menos, e a gente cobrou só o coffee. O coffee e a taxa do palestrante, né, dividido, rateado entre todos os membros ali que iam participar e os seus funcionários, os empresários dos funcionários. Eis que chegou o horário e o palestrante não foi. E aí, eu juro para você que ali eu falei, puxa vida, olha que 100 pessoas, estresse, o pessoal reclamando e tal. Eu não fazia palestras, né? Não era. Eu fui depois estudar, fui fazer treinamentos para palestrar. Mas na época eu não fazia palestra, a gente subiu no palco, pediu desculpas, entregamos ali um pequeno conteúdo e fomos embora. No final desse dia, a minha irmã me disse assim, Manata, isso aqui está dando muito trabalho. Está na hora de dar um dinheiro. Vamos estruturar? Algo que, por exemplo, vamos vender então esse ingresso, vai te fazer R$30 o ingresso, vamos fazer R$100 o ingresso. E aí a gente traz um palestrante, talvez, né, com um pouco mais de renome,
E a gente começou a falar, puxa, mas será que eu não poderia também fazer esse trabalho de palestra? O que você precisa aprender? Como que eu posso fazer isso? E ali começou, como eu gosto de dar aula, sempre gostei de dar aula de inglês, né? Eu brinco que a palestra é só uma aula do tema que hoje é o meu tema de paixão, que é empreender, vender, mentalidade empreendedora. E aí começou o meu mergulho em conhecimento de comportamento humano, porque o que faz uma empresa prosperar é o comportamento daquele que lidera, visão, comportamento de quem lidera, mentalidade. Eu fui olhar para, puxa, quais são os melhores métodos de vendas, marketing, processos internos que existem, e ali começou uma jornada para colocar procedimentos, método, naquilo que eu já fazia dentro das empresas, né? Eu tive agência de viagens, tive unidades da FISC, uma em Araucária, outra em Campo Largo. Então, tive ali o meu conhecimento dentro daquilo que eu imaginava, e depois, hoje eu estudo e falo, olha, isso aqui eu fazia lá na FISC, mas não sabia que era isso. Que era um processo, né? Isso era uma clareza, né? Uma metodologia. Então, estudei a metodologia, que já estava validada porque eu tinha colocado em prática. E aí, hoje, pela validação e pela metodologia, eu criei, então, esse método, que é o método da Potencial Pleno, especialmente da Faculdade do Dono, que é o nosso treinamento principal, né, que é para donos de pequenas e médias empresas. Faculdade do Dono. Isso. Nome dado por um cliente, inclusive. Olha, que legal. Falou, cara, isso aqui é mais que uma... Ele tinha feito faculdade de administração, pós-graduação e tal, e fez o treinamento com a gente lá de 1 ano, né? E aí, no final do período, ele me disse assim, Carol, isso aqui é mais do que eu aprendi na faculdade, da administração, na pós-graduação. Isso aqui é uma faculdade para o dono, uma faculdade do dono. E aí, eu falei para ele, gostei disso aí. O nome pegou. Gostei disso aí. E aí, registramos o nome e ficou conhecido no nosso treinamento principal, que é o Potencialize, mas carinhosamente aí conhecido como a Faculdade do Dono. 1 ano de treinamento, onde a gente fala sobre liderança, formação de times, gestão de vendas, marketing, em 1 ano de treinamento, que foi esse compilado de, muito case, muita história, a gente pode falar muito aqui sobre, mas definido em 1 ano de treinamento. E eu tenho clientes que, claro, estão há mais tempo conosco, porque sempre entendem que precisam continuar estudando, continuar se atualizando, continuar entendendo das novidades, porque o mundo está mudando cada vez mais rápido. Então, esse é o mais devagar que o mundo vai mudar. Então, e se está nessa velocidade, daqui a 10, 15, 20 anos, se você não se preparar hoje, daí a gente volta no tema anterior da importância de se preparar. Mas, assim, conhecendo, eu vi o seu conteúdo, né? Estava olhando suas redes sociais, estava falando até no início sobre essa questão dessa proximidade sua com o seu cliente. Sim. Mas agora, conhecendo o seu trabalho, conhecendo, né, como isso aconteceu e como chegou, agora eu entendi essa proximidade sua com o teu cliente. Por quê? Você tem uma solução que ela é única, exclusiva, sim, e necessária. Então, quando junta 3 coisas, um tripé, é única, é exclusiva e necessária. Por quê? Todos os empresários hoje estão numa demanda maluca. A gente estava falando no podcast passado que não existe mais agenda. Estava com um empresário e falou, minha agenda é para abril do próximo ano. Até abril está fechado minhas agendas todas as noites. Então, eu não tenho mais tempo. Quando a gente entra num processo nessa velocidade, se a gente não tem um preparo, que é o que você faz, a pessoa vai se perder na velocidade. Uma velocidade muito alta, sem direção, a cacetada é grande. Por exemplo, a empresa está crescendo, não estrutura. Vem o ano que vem o quê? Reforma trabalhista. Tributária. Vai vir a reforma tributária. E aí? Aonde eu estou? Mas eu sou um MEI. É você que vai ser mais atingido. Sim. Eu sou uma média empresa. Se você não se preparar tributário, você está lascado. Porque aonde vai o imposto hoje, a tributação, a bitributação, tritributação, é o que vai te arrebentar no final. Então, quem não se prepara, quem não tem estratégia, sim, e a mentalidade, então não vai conseguir superar. Então, quando a gente traz toda essa visão, esse compilado, a gente entende por que vocês estão a todo vapor, com agendas fechadas, com treinamentos aí já para o próximo ano fechados. Por quê? Porque tem essa visão. Sim. E aí você dá direção para o empresário. Quando eu vi ali, falei, mais de 500 empresários dobraram o faturamento, falei, gente,
dobrar faturamento. Não é brincadeira. E não é de 1.000 para 2.000, né? A gente está falando de 1 milhão para 2 milhões. A gente está falando de 250 mil para 500 mil mês, né? E aí, um número alto que me chamou a atenção. Eu falei, gente, 500 empresários. A dobra de faturamento. Eu trabalho com o mercado há 17 anos. Legal. Dobrar faturamento, gente, é o sonho de todo empresário. Só que, assim, se não for estruturado, vira pesadelo. Sim. Tem algo muito poderoso aí, porque eu aprendi isso no caminhar da Potencial Pleno. Então, no recorte ali de 16 a 18, que foi quando eu vendi a empresa, e quando eu fundei a Potencial Pleno vai fazer 8 anos agora, dia 17 de dezembro. Do dia que eu falei, puxa vida, eu não tive uma faculdade quando eu comecei a empreender. Eu gostei de ter tido. Eu fiz faculdade, mas a faculdade me ensinava a ser funcionário, né? E eu dizia para meus professores, não, prof, mas eu já tenho uma escola, uma pequena escola de inglês que me ajude, como é que eu posso melhorar minhas vendas, como eu posso melhorar minhas finanças e tal. E os professores não tinham ali um know-how específico para uma pequena empresa. Tinham para grande empresa, para dados, indicadores, painéis, né? Mas eu tive um professor que fez toda a diferença. E ele falou assim, olha, na tua realidade você precisa ler alguns livros importantes. E ele me indicou alguns livros que vão te ajudar nesse trabalho com você e com a tua empresa. De liderança, porque eu tinha alguns desafios de contratar, demitir, medo de demitir, medo de dar feedback. E ele me auxiliou nesse sentido, né? Mas, voltando no ponto. O que eu aprendi na P2? Que eu chamo Potencial Pleno de P2. E os nossos clientes também. O que eu aprendi na P2 nos últimos tempos? Não é todo mundo que pode dobrar faturamento, não. Só que a nossa metodologia, na minha andança de 2016 a 2018, eu aprendi uma ferramenta que eu coloquei à prova várias vezes. E, ao colocar essa ferramenta à prova, ela é um economista que beirou o prêmio Nobel, de ganhar o prêmio Nobel. E esse economista falou, puxa, ele estudou várias empresas de mercado. Falou, todas as empresas crescem a partir de 3 pilares principais. Se você otimizar esses 3 pilares nas suas vendas, você consegue fazer de 33% a 150% de aumento de faturamento a cada 90 dias. 3 pilares? 3 pilares. E aí, eu voltei dos Estados Unidos para cá. Eu fui lá, aprendi, voltei dos Estados Unidos para cá. Falei, puxa, eu estava num desafio muito grande na época, num negócio que eu estava sócia. Falei, bom, vamos aplicar isso aqui, vamos ver se vai funcionar. E eu tinha vendido 9 ingressos de um evento, que eu representava o Tony Robbins aqui no Brasil. Representei de 2017 a 2021. O Tony Robbins é um grande nome do mercado de treinamentos. Quem criou aí, talvez, o mercado de coaching a nível do que a gente tem hoje. E eu tinha vendido 9 ingressos do evento que ia acontecer nos Estados Unidos e eu precisava vender 45. Eu voltei com essa metodologia e eu tinha vendido 9 ingressos de janeiro até agosto. E de agosto a novembro, nós chegamos a 54 ingressos. Eu falei, caramba, como que isso aqui ninguém sabe? E é uma ferramenta que existe desde 1978, né? E se você for olhar as grandes empresas, quando eu vejo uma campanha, né, eu falo, não, essa empresa está fazendo tal coisa. Essa empresa está fazendo... Porque é exatamente esse modelo. Você já vai identificando já nas empresas. Sim. E existe esse modelo. Quando eu ensino um modelo para o nosso cliente, ele vai ter um aumento de faturamento. Ponto. Carol, mas e a minha empresa, o meu mercado é diferente? Se você seguir o passo, é um passo a passo. Vai aumentar o seu faturamento de 33% a 150% a cada 90 dias, se aplicado continuadamente, com consistência. Aquele que aplica com consistência, dobra. Mas será que ele consegue entregar o que ele dobra? Foi aí que eu entendi que durante o período, eu passei o tempo de validação da faculdade do dono. Foram 7 turmas para validação. Deu bastante coisa errada. Teve gente que vendeu demais, não conseguiu entregar. E é isso, teve problema para a empresa. Tem gente que travou na hora de seguir o passo a passo, de aumentar o faturamento, porque precisava trabalhar sua mentalidade. Então, a gente veio lapidando o treinamento até que na 10ª turma, eu falei, puxa, aqui chegou minha finaleira, né? Aqui eu encerro esse período de faculdade do dono, vou preparar um treinador, vou preparar alguém. E aí, hoje é o Rodrigo Men, que é o nosso treinador principal da faculdade do dono. Eventualmente eu dou uma turma ou outra, porque eu gosto de dar aula. Então, eu tenho as minhas mentorias mais avançadas, mas eventualmente eu volto para a sala de aula. Inclusive, voltei agora na 17ª turma para entregar a faculdade do dono. Mas a gente fechou um começo, meio e fim, que trabalha 3 vertentes. Você, como dono de empresa, não tem como, tudo parte da visão do dono. Se ele não sabe para onde que ele está indo, a empresa perece, né?
Liderança e formação de times, porque aquele que não forma pessoas se torna escravo do seu próprio sucesso. Tem muita gente cheia de sucesso aí, mas escrava da sua empresa. O melhor O melhor funcionário da empresa. Né? Então, liderança e formação de pessoas. E processos em 4 grandes áreas que, na minha visão, são as 4 macro áreas que fazem uma empresa crescer. Vendas, marketing e vendas, processos internos e financeiro. Né? Então, lembra que eu te falei de 6 a cada 10 quebram no Brasil por falta de gestão? No primeiro lugar, a gestão financeira. Processos internos. Processos internos marketing. E marketing. Uhum. Porque pessoas estão ali na liderança, então, pessoas, cultura, está na parte de liderança e mentalidade do dono, toda a parte de comportamento do visionário, daquele que criou, daquele que está com seu CPF em jogo. A gente trabalha na parte de mentalidade. Em um ano de treinamento voltado para esses pilares, desenvolver esses pilares para que ele possa levar e aí à frente. Por isso que a grande maioria dos nossos clientes acaba aumentando o faturamento. Alguns dobram, 500 dobraram, mas nós já tivemos mais de 2.000 clientes dentro da nossa base nos últimos anos, crescendo 20%, 30%, 45%, 72%. E 500 deles dobraram os seus números. E cresce com planejamento. Ele cresce ali estruturado. São 2 elementos que eu acredito, tá? Uhum. Não é ordem e progresso, é progresso e ordem. Progresso então, e ordem. Cresce, resolve. Cresce, resolve. Porque, Ismael, é muito desafiador prever um problema que você ainda não tem. Mas você acredita que tem pessoas, e nessa caminhada que eu trabalho com consultoria estratégica, que eu encontro pessoas que conseguem prever problemas antes da solução? E assim, donos de negócio. Eu falo, gente, se você está com esse pensamento que não vai dar certo, o que você está passando para o teu time? Para a tua equipe? Que vai caminhar junto contigo? Que não vai dar certo. Sim. Pode dar certo e pode dar errado? Sim. Mas assim, a mentalidade, a tua visão tem que ser no vai dar certo. Se der errado, você corrige. Mas não pode pensar no problema. Mas se eu vender tanto vai... Tá, mas daí... Tá pensando na logística, beleza? E também que ele não sabe, na verdade, o que vai acontecer. Porque, por exemplo, vamos pegar uma empresa que fatura os 100 mil reais por mês. Tá? E aí ela diz assim, puxa, quando eu vender 200, eu vou ter XYZ de problema. Será? Será que vai ter mesmo? Vamos fazer o seguinte, vamos vender 200 e vamos ver o que vai aparecer de problema? É muito menos desafiador, não vou dizer fácil não, porque não é fácil. Empreender não é fácil. É muito menos desafiador, ao invés de você delirar sobre o problema que talvez você tenha, se você dobrar o seu faturamento, dobra o faturamento e tenha suporte para a resolução de problemas. O que é suporte para a resolução de problemas? Para dobrar o faturamento. Se eu dobrar, vai me gerar mais lucro ou menos lucro? Mais lucro. Né? Eu vou precisar investir em maquinário, barracão, pessoas, estrutura. Bacana, sim. Eu vou ter caixa para isso? A pergunta que eu faço sempre para os nossos clientes que estão se matriculando. Se a gente te levar de 100 mil para 200 mil, você consegue fazer isso com a mesma estrutura que você tem hoje? Tem ociosidade no teu maquinário? Tem ociosidade no teu dia a dia? Como é que está a tua sazonalidade? Então, são algumas provocações que acontecem para que a gente chegue nesse momento. Só que, para chegar nesse momento de aumento de faturamento, essa ferramenta, são 6 meses de preparo do treinamento. Então, a gente passa 6 meses preparando a pessoa, provocando, instigando, organizando a cultura, as pessoas, para então dizer assim, olha, está aqui a ferramenta. 2 meses se preparando para o mês da meta pânico, que é como a gente chamou, né? Uma meta que você nunca bateu na sua empresa, um número nunca antes feito na sua empresa. Meta pânico. É porque a galera entra em pânico mesmo. Não somos nós que dizemos o número, é ele mesmo que escolhe o número dele, né? Obviamente, nós somos treinamento, que é diferente um pouquinho de consultoria. Consultoria, talvez você vai trabalhar com ele na visão, vai calcular e vai chegar no número. Nós somos um treinamento que instiga ele a olhar para a empresa e ver, puxa, o número que eu sempre olhei, eu ouço muito isso assim, cara, eu sempre mirei no número tal e agora eu consigo ver o que a gente pode fazer. Talvez eu precise 6 meses de preparo, vou precisar contratar uma pessoa a mais, 2 pessoas a mais, preciso gerar um caixa agora para isso, preciso trocar de sistema, né? Até que a troca de sistema leva bastante tempo, então é mais moroso. Então a gente vai entendendo durante esse período de preparação para ele chegar nessa metodologia e entender que ele leva essa metodologia para sempre.
Então, mesmo quando ele termina o treinamento conosco, ele pode repetir o que ele fez naquele período para ter o resultado esperado. Muito legal quando você fala sobre a questão da pessoa poder escolher a meta que ele quer trabalhar. Sim. Porque, assim, no meu trabalho é a consultoria. Né? A gente avalia todos os processos, que está implementado, o que falta, qual que é a capacitação técnica dos profissionais. Importantíssimo. Enfim, tudo a gente vai avaliando. Sim. Aí depois a gente mostra um diagnóstico. Você consegue chegar aqui. No teu caso, você dá o poder de escolha. Olha, você pode escolher faturar 100 mil, faturar 500 mil. Depende da tua ambição, é o quanto você vai trabalhar. Isso não... E o quanto o teu time está com você, e o quanto você tem de crédito. Então, tem várias variáveis, mas eu não sei, um público que nos assiste aqui, o empreendedor, ele tem uma chama diferente. Então, o empreendedor, quando ele é instigado, assim, provocado, e quando ele vê que é possível, ele constrói o impossível. Então, essa é a grande vertente do empreendedor, é fazer do impossível possível. Então, tudo que a gente está olhando aqui foi algum empreendedor que teve essa ideia. E ele falou, caraca, teve um inventor e o vendedor. Teve o inventor, o produtor e o vendedor. Né? Que a gente, dentro da nossa metodologia, a gente chama de o artista, aquele que desenhou, né? O que coordena a produção, o gerente, e aquele que vende, que coloca para o mercado. E o empreendedor tem muito dessa, de tornar essa visão. Por isso, esse momento de escolha. Então, ele pode ser... E aí, a escolha também é perfil comportamental. Tem gente que é mais conservador, que vai subir de 100 para 130. E ele vai ficar feliz, né? E tá ótimo. Porque só 1% das empresas no Brasil crescem mais de 20% ao ano consistentemente. E tá excelente. E de um mês para o outro, ele sobe 30%. E tem aqueles que são mais ousados, mais arrojados. É natural, assim, num perfil de investimento, é o mesmo. Né? E aquele que é mais arrojado que diz, não, eu quero fazer de 100 para 200. E tem aqueles que chegam no 200, aqueles que chegam no 180, aqueles que chegam... Então, a gente tem essa metodologia já estruturada, mas para isso precisa ter uma abertura daqui, da mentalidade. Porque sem uma abertura de mentalidade, tudo isso parece um pouco impossível. Até eu tenho leads, né, no nosso funil. Não, isso aí é impossível, cara. É impossível no meu mercado fazer isso. Então, enquanto não houver essa abertura de mente, foi o que você falou, se ele acredita que é impossível, então impossível é. Carol, eu acho isso fantástico. Estou adorando a nossa conversa, porque assim, está trazendo, abrindo muito a minha visão sobre essa questão do conhecimento, sobre a questão do preparo, sobre a questão de você, eu quero chegar do ponto A ao ponto B. Sim. Quanto tempo? A gente estava falando antes do podcast que você tem um segundo compromisso. Aí eu falei, até que horas? Aí você falou, deixa eu olhar aqui quanto tempo de trânsito leva. Então, estou no ponto A, quero chegar até o ponto B, quanto tempo? Exato. Quanto tempo o empresário fica contigo? Normalmente é um ano. Normalmente um ano. Mas você tem mais empresários que estão com você há mais tempo? 2, 3, 4, 5, 6 anos. Né? São empresários que entendem... Hoje, eu fiz uma call de renovação. Eu atendo, tem meu grupo mais avançado se chama Plenitude. E eu atendo eles 4 vezes por ano, 1 a 1. A cada trimestre, para fazer a avaliação de como é que está o trimestre e fazer direcionamento juntos como mentora desse grupo. Eu estava na última 1 a 1 do ano com uma das nossas clientes e ela falou, eu falei, bora para mais um ano? Ela falou, com certeza, bora para mais um ano. Por quê? E eu falei, por que você decidiu renovar? E ela me disse, porque eu tenho certeza de que eu não vou parar um dia e vou dizer assim, hoje não vou para a empresa, hoje eu vou pensar sobre a empresa e eu sentar na minha casa sozinha, não vou fazer. Agora, se eu tenho um compromisso contigo, uma vez por mês, a gente se encontra. Eu saio da minha empresa, entro num movimento de sala de aula. Tenho pessoas que estão ao meu redor com essa mesma mentalidade. A gente recebe um conteúdo, novidade, estratégico, clareza, visão. É o momento que eu tenho para olhar de fora. Porque assim como eu sempre dou esse exemplo, né? Assim como essa garrafa, por exemplo, o rótulo, ela tem um rótulo. O líquido que estava aqui dentro não consegue ver o rótulo. Para ver o rótulo, você precisa sair. Então, o empresário, quando ele está dentro da empresa dele, ele realmente tem desafios em ver o que realmente está acontecendo. Agora, se ele sai e ele fala, olha, é isso que está acontecendo. Eu posso acionar e posso fechar esse gargalo, eu posso lapidar essa aresta e eu vou ter um resultado melhor
E aí não é uma questão de tempo, né? Porque o tempo é muito relativo. Né? O tempo tempo depende de prioridade. Tempo eu lembro que uma certa vez um amigo meu me fez uma provocação assim, ó, 2 minutos é muito tempo ou é pouco tempo? Depende. Depende muito. Depende do que você está. Imagina só que você está atrasado. E o Uber, ao invés... Normalmente, um Uber perto da tua casa é 4 minutos e hoje vai ser 6. Ou seja, esses 2 minutos... Caraca, mais 2 minutos logo hoje que eu estou atrasado. É um caos. É um caos. 30 segundos é um caos para quem está atrasado. Pronto. E aí, quando você olha... Tudo depende. Então, o tempo depende. Eu tenho clientes que vão ter resultados em 1 ano e outros que vão ter resultados em 3. Outros que vão ter resultado em 3 meses. Mas, ao mesmo tempo, aquele que não se prepara, o resultado ele é uma surpresa. E tem uma pauta que eu gosto muito do esporte, eu gosto muito do esporte em si, porque o esporte nos ensina, o atleta de alta performance, ele nos ensina como ter alta performance. Né? E eu lembro que certa vez eu escutei do técnico de natação do meu sobrinho, que foi atleta de natação, ele falou assim, o campeão não se surpreende, ele celebra, mas ele não se surpreende. Por que o campeão não se surpreende? Porque ele treinou. Se a gente levasse essa mentalidade para dentro das nossas empresas. Nossa, fantástico. A meta, você celebra a meta. Ela não te surpreende. Celebra. Mas você celebra ainda assim. Ou então, puxa, não bateu o número. Nós jogamos, não é todo jogo que o atleta vai vencer. Uhum. Não é todo jogo que vai dar boa. Não é toda vez que cair na piscina que vai ser medalha de ouro. Mas o trabalho que foi feito anteriormente foi para uma medalha de ouro. E ao atingir a medalha de ouro, não existe uma grande surpresa. O que existe ali é uma grande celebração do esforço feito para atingir aquele objetivo. Então, é trazer essa mentalidade para dentro das nossas empresas. É desafiador? Claro que é. Tudo que vale a pena ser vivido na nossa vida vai ter desafio. É natural. Agora, escolher esse desafio diariamente, então, os meus clientes dizem, puxa, eu quero estar nesse ambiente, porque lá eu consigo ter clareza, essa visão externa, eu consigo ouvir outras pessoas que também estão no mercado, de mercados diferentes, receber insights, clarezas diferenciadas. Consigo fazer parte de um ecossistema em que fornecedores e clientes estão... Ali eu tenho clientes que são fornecedores de outros clientes, que compram, que vendem. Então, a gente criou um ecossistema empresarial bem interessante. Então, eu tenho clientes que estão comigo 2, 3, 4, 5, 6 anos dentro das nossas salas de aula, dentro das nossas mentorias. Que legal, Carol. Bom, você que está assistindo esse podcast, acho que ele é para você, eu tenho certeza que é para você. Você precisa conhecer a Carol. O trabalho é fantástico e um trabalho que prepara você para o futuro. Não é algo que você vai... Não, vou comprar uma mentoria. Não, você está comprando o seu futuro. Exato. Se você pudesse ir lá daqui 5 anos, conhecer você daqui 5 anos, e você fosse dar uma dica para você, duvido que você não daria a dica. Vai lá, faz a mentoria, porque você vai expandir sua mente, você vai melhorar seus processos, você vai fazer conexões de qualidade, você vai ter muita coisa, muito conteúdo que vai te transformar a sua vida. E como que faz para se inscrever para ser seu aluno? Bora lá. Então, o primeiro passo, você vai passar, Ismael, por um diagnóstico, para a gente entender como você está. Assim como quando nós vamos ao médico, por exemplo, antes de dizer essa é a prescrição, como você está? Como é que está a tua empresa? Quantos colaboradores você tem? Como é que está o teu faturamento, ticket médio? Quais são os desafios hoje, que são os mesmos do ano passado, que são os mesmos do ano anterior? Né? Então, identificar gargalos, identificar dores que estão no teu dia a dia. Então, o primeiro passo, a gente faz um diagnóstico. Meu time de especialistas faz um diagnóstico. Feito o diagnóstico, a gente vai te direcionar para qual dos nossos treinamentos é aquele que vai ser mais interessante para você, de acordo com o teu perfil e o perfil da tua empresa, onde vai agregar mais. E a partir disso, a gente apresenta a proposta de tempo de treinamento, tempo de quais são os entregáveis do nosso treinamento, qual que é o nosso compromisso, qual que é o seu compromisso. Então, esse é o primeiro passo. Para ter acesso a esse diagnóstico com o nosso time, vai entrar em @potencialpleno_oficial no Instagram. E @potencialpleno oficial no Instagram. No Instagram, e vai mandar uma mensaginha, desejo meu diagnóstico gratuito, o nosso time já vai atender você por lá. Caso você queira, puxa, Carol, gostaria de trocar uma ideia contigo, eu mesma respondo o meu Instagram, então pode entrar lá em @acarolcosta, Costa com 2 Cs,
Eu estava comentando aqui antes da gente começar. Por que o A e por que os 2 Cs? Porque tem bastante Carol Costa. Então, a Carol Costa, Costa com 2 Cs. Pode trocar uma ideia. Eu sempre abro caixinha de pergunta para a gente trocar uma ideia sobre liderança, mentalidade, vendas, empreendedorismo. E para fazer com que o nosso Brasilzão chegue mais longe, que estava lendo uma pesquisa desse ano, Ismael, que 72,6% dos empregos no Brasil somos nós que geramos. A micro, pequena e média empresa é quem gera 72,6% dos empregos no Brasil. Então, se eu decido parar, ou se você decide parar, ou se quem está assistindo a gente decide parar, 72,6% da população empregada hoje fica sem emprego. É muito relevante. E é por isso que a gente precisa se profissionalizar. Então, esse é um grande ponto, é a nossa grande pauta. Para conhecer o nosso trabalho, então, @potencialpleno oficial ou potencialpleno.com.br. Também tem lá todos os nossos treinamentos, pode dar uma olhadinha. Que bacana. Carol, gostaria de te agradecer muito pela participação aqui com a gente, por somar muito ao nosso projeto. Gratidão. E tem uma mensagem no final do podcast, que essa mensagem ela é traduzida em várias línguas para outras pessoas do mundo todo que vai ver esse podcast nosso. Qual que é a mensagem da Carol para essas pessoas? Sim. Eu acredito que cada um de nós veio para esse mundo para viver na sua máxima potência. Existe potência, mas precisa transformar esse potencial ilimitado em potência. Caraca, que massa. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar aqui é: transforma esse potencial que você tem aí em potência e você vai perceber que a vida muda. A vida muda. Quando você acredita em você e entende que existe um propósito na sua empresa, naquilo que você faz. Então, transformar esse potencial em potência. Que bacana. Muito obrigado de coração por participar com a gente. Obrigada. Por somar o nosso projeto. Foi incrível a conversa. Mas vamos ter que marcar uma segunda, porque com faltou certeza. muito assunto para a gente falar. Sim, verdade. Então fico aqui combinado de marcar um próximo para eu contar alguns outros cases. Isso. Para que a gente possa contribuir. Podemos marcar aqui. um podcast, você traz um cliente seu. Combinado, perfeito. Para falar o outro lado, né? Como foi o aprendizado, como foi esse caminhar do teu lado. Acho que ficaria bem legal para o público que está assistindo. Combinadíssimo. Pode perfeito, ser? Vamos marcar. Obrigado, Carol. Eu que agradeço, até a próxima. Gente, estamos chegando ao fim de mais um podcast da Conexo. Falamos aqui sobre muita coisa interessante. Você que acompanhou o nosso podcast, você visita lá o perfil da Carol, já segue, tem dicas diárias, tem caixinha de perguntas, tem muita coisa importante para você aprender e já chama lá, faz o diagnóstico e se inscreve, né? Porque isso aqui vai mudar a sua vida. Gostaria de agradecer a você que assiste o nosso podcast, a você que acompanha o nosso trabalho, a você que está com a gente há 3 anos acompanhando o nosso trabalho. É por vocês que a gente está fazendo esse projeto, é por vocês que a gente está buscando trazer o melhor conteúdo, convidados incríveis aqui com ideias para vocês somarem nas empresas de vocês, para vocês somarem também na vida de vocês. Nosso muito obrigado e até o próximo podcast. Se há algo que nos move desde o começo, é propósito. Propósito foi o que levou um homem a abrir seu primeiro negócio. Um negócio construído com muito trabalho, coragem e amor, e que se transformou em algo grandioso. Propósito de ultrapassar divisas e abraçar novos clientes, de Curitiba para a região metropolitana, litoral, Campos Gerais, norte e noroeste do Paraná. Propósito para atravessar os limites do estado e chegar a Santa Catarina. Propósito de caminhar em direção a novas oportunidades. Expandimos, ampliamos, adquirimos outras marcas e chegamos à marca de mais de 60 milhões de clientes por ano. Quem tem propósito não para de sonhar. Mas uma coisa não muda: sempre oferecer qualidade, variedade e preço justo. E se chegamos até aqui, foi com o apoio de mais de 13 mil pessoas que acreditam no que fazem, que muito além de produtos, entregam cuidado. Por isso, também é nosso propósito investir em pessoas, desde a contratação até a preparação para a sua evolução profissional. Propósito é estarmos sempre no dia a dia de muitas famílias há mais de 50 anos. Do comércio ao lazer,
Da indústria ao cuidado com o meio ambiente. Levar economia a quem precisa e buscar qualidade. E seguimos com o propósito de olhar para a frente, investindo em tecnologia, com paixão e esperança no futuro. Com o propósito, cuidamos do que é essencial. Nosso propósito está além das gôndolas. Ele transforma, alimenta e acolhe. Propósito de preservar o que mais importa. E não cabe em números. A satisfação de nossos clientes, o bem-estar de nossos colaboradores e o retorno de nossas ações à sociedade. Propósito de seguir de mãos dadas com você.